Salve! Salve, torcedor do Vitória, canal do Noronha na área. Mais uma vez falar sobre o Vitória. E nesse vídeo, falar sobre o jogo de hoje, um pré-jogo entre Vitória e Vasco no Barradão. E extremamente importante para as pretensões do Vitória no campeonato, que é fugir do rebaixamento. Nesse momento, o Vitória é o 17º colocado, o primeiro time da zona de rebaixamento, e busca sair da zona de rebaixamento, brigando contra times ali que são pesados, né? Contra Fluminense, contra Corinthians, Internacional por ali também. A gente vai mostrar para vocês aqui tudo. Provar a escalação, a arte que o Vitória fez para o jogo, arbitragem, desfalque, resultados de Vitória e Vasco, né? Então a gente vai mostrar aqui para vocês tudo, mas antes de começar a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 2.000 inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho. É muito importante a inscrição de vocês para a gente continuar crescendo, trazendo conteúdo diário sobre o Vitória e outros clubes do Nordeste. Então dá uma moral, se inscreve, ajuda a gente a crescer e vamos que vamos. Hoje tem, né, pessoal? Vitória e Vasco, jogo muito importante para o Brasileirão, né? Jogo às 6h30 da noite. O Vitória fez até arte aqui, né? O videozinho do Vitória. Bora ver aqui. Dia de Leão. Vitória e Vasco. Salvador. Barradão. E aí botou o Lucas Arcanjo na arte, né? Então, jogo da 25ª rodada entre Vasco e Vitória, Vitória e Vasco. Bora ver a tabela do campeonato nesse momento. Nesse momento, o Vitória é o 17º colocado, como eu havia dito, com 22 pontos. Tá atrás do Fluminense, que tem 24, porém o Fluminense tem um jogo a menos ainda. Ou seja, o Vitória tá dentro da zona de rebaixamento com um jogo a mais do que o 16º colocado. Ou seja, a situação vai se tornando bem complicada. Então vencer hoje é imprescindível para o Vitória continuar fugindo do rebaixamento e conseguir fugir desse rebaixamento, né? Uma vitória hoje vai a 25 pontos, torcer para o São Paulo ganhar do Fluminense, que aí o Fluminense volta para a zona de rebaixamento, o Vitória sai da zona de rebaixamento, né? Tem um Bragantino e Bahia também hoje. Será que o torcedor do Vitória vai torcer para o Bahia ganhar do Bragantino, para o Bragantino ficar por ali, né? Agora veja quem disputa com o Vitória esse rebaixamento. Grêmio ainda, porém o Grêmio tem 22 jogos. Bragantino, Fluminense e Vitória. E Corinthians também, que tá atrás do Vitória. Então, meu velho, tá difícil, mas não é impossível. Bora ver aqui algumas informações do jogo, né? O EC Gosto aqui. O dono do apito no jogo entre Vitória e Vasco será o paulista Luiz Flávio de Oliveira, de 47 anos. Então a arbitragem é irmão daquele comentarista da Globo, eu acho, né? Esse aqui será o árbitro. Eu acho que ele é FIFA, né? Não sei se ele é FIFA, mas a arbitragem tá pela conta dele. Outra informação aqui pro jogo. Nessa sexta, dia 30, o volante Caio Vinícius realizou o exame de imagem e foi diagnosticado com lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele não enfrenta o Vasco. Então, um desfalque aí pro Vasco, no jogo do Vasco, pro Vitória, pro jogo de hoje. É isso aí também. Situação dos times no campeonato, né? Como vê os dois times? O Vitória vinha de uma sequência bem negativa. 4 derrotas seguidas. Perdeu pro Fortaleza, perdeu pro Botafogo, perdeu pro Grêmio, perdeu pro Flamengo. 4 derrotas seguidas. Porém, deu uma respirada vencendo 2 jogos seguidos. Venceu o Palmeiras lá no Allianz Parque e venceu o Cuiabá em casa. Depois foi pro Bavi, perdeu o Bavi. Aí daí se complicou. Empatou com o Cruzeiro em casa naquele assalto lá que teve, né? Que o Matheus Henrique, acho que é o Matheus Henrique, matou a bola com a mão e mesmo assim o jogo não parou, o juiz não parou o jogo e perdeu para o São Paulo no último domingo. Então vem de 3 jogos, 2 derrotas e um empate, Vitória. Situação bem negativa, situação bem ruim do Vitória. Já o Vasco, né? Bora botar aqui o Vasco. O Vasco vem de melhores resultados, né, pessoal? O Vasco vem de melhores resultados. O Vasco, inclusive, na tabela, tá brigando por G6. O Vasco, nesse momento, é o 8º colocado. Né? 8º colocado com 31 pontos.
Tá aqui na 8ª colocação, tá a 7 pontos ainda, né? 7 pontos 8 pontos. 7 pontos do sexto colocado, que é o Bahia. Tá difícil ainda, porém tem um jogo a menos que o Bahia. Se ganhar, vai a 34 pontos, fica por ali a 5 pontos do Bahia ainda, então não tá tão próximo do G6 ainda, né? O G6 tá bem fechadinho ali, deu uma distanciada pro sétimo. Do sétimo pro oitavo distanciou valendo ali, mano. Do sétimo pro oitavo distanciou muito. Mas o Vasco tá ali numa situação de parte de cima da tabela. O Vitória é parte de baixo. Então já mostra que o Vasco vem de resultados melhores, né? O Vasco vem de... A última derrota do Vasco foi dia 28 de julho. Em agosto o Vasco não perdeu. Empatou na Copa do Brasil com o Atlético Goianiense. Empatou no Brasileirão com o Bragantino. Venceu o Atlético Goianiense na Copa do Brasil em casa. No Brasileirão venceu o Fluminense. Empatou com o Criciúma fora. Venceu o Atlético Paranaense em casa. E na Copa do Brasil venceu o Atlético Paranaense também. Ou seja, os últimos 5 jogos do Vasco são 4 vitórias e 1 empate. Então o momento do Vasco é totalmente diferente do Vitória. Os últimos 3 jogos do Vitória são 2 derrotas e 1 empate. Os últimos 3 jogos do Vasco são 2 vitórias e 1 empate. Então é o oposto aí, né? E aqui a gente vê a provável escalação do Vitória para o jogo de hoje. Vitória deve ir a campo com Lucas Arcanjo, William Lepo na lateral, miolo de zaga com Neres e Wagner Leonardo, lateral esquerda Lucas Esteves, meio campo com Luan, William Oliveira e Machado, Carlos Eduardo ou Janderson, ataque com Osvaldo e Alejandro. O time do Vitória é isso aí mesmo. Tem algumas mudanças, às vezes entra o Zé Mário, às vezes entra os jogadores, mas o time de Carpini é sempre esse aí mesmo, né? Vai contar com o retorno de Neres, que foi expulso, cumpriu suspensão no último jogo. E é isso, pessoal. A Vitória tem que mostrar que o fator casa vai fazer a diferença. Porque for depender de resultado, retrospecto, posição na tabela, é tudo negativo para o Vitória. Então tem que mostrar que o fator barradão vai fazer a mudança de jogo nisso aí e conseguir a vitória pro Vitória hoje em cima do Vasco. E a gente vai trazer aqui para vocês o resultado. Mas é isso, quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, obrigado a nós. Valeu!